Bom, posso começar, gente? Boa tarde a todos. Meu nome é André Luiz, eu sou aluno do mestrado da fisioterapia, tá? O Marco é meu orientador, né? E o Diogo, meu orientador extraordinário, tá? É, bom, Literalmente extraordinário, né? eu trouxe um Tem. trabalho para a gente poder discutir aqui juntos. Foi feito pelo pessoal foi feito aqui no Brasil, né? E o tema é bem interessante. Ele questiona a respeito de diferenças entre os gêneros na coordenação muscular da cintura escapular, no ombro, né? Durante uma tarefa motora sustentada, tá? Foi publicado em abril de 2019 no Journal of Electromyography and Kinesiology. Bom, primeiramente, na introdução, né, a gente tem que lembrar que existem diferenças no comportamento motor entre homens e mulheres, diferenças antropométricas, hormonais, o nível e padrão de atividade da eletromiografia de superfície, ele é diferente, então, tem essas fatores de variação, tá? Dentro de um contexto ocupacional, hoje nós sabemos que existe uma maior incidência de LER-DORT, né, nas regiões do pescoço e ombro em mulheres. Tá? As estatísticas de doenças ocupacionais mostram isso. E a gente está procurando tentar entender quais seriam as justificativas dessas diferenças, né? Dessa maior incidência de LER e DORT na pescoço e região e cintura escapular entre os gêneros, né? Diferenças de sexo foram mostradas em termos de estratégias motoras. Por exemplo, os níveis de ativação de, da eletromiografia de superfície, diferente, né? O tamanho da variabilidade motora, tá? Entre os gêneros, tá? E a conectividade funcional em resposta à fadiga de músculos da região do pescoço e o ombro executados em tarefas repetitivas. Para tarefas de intensidades comparáveis, as mulheres mostraram usar um nível de ativação é, detectável na eletromiografia de superfície normalizado mais alto do que comparado com níveis máximos de ativação. Ou seja, isso implica numa carga muscular mais alta para as mulheres. Em relação à variabilidade motora, o que é isso? Variabilidade motora são as estratégias de controle motor, ou seja, são os graus de liberdade que o indivíduo usa para desempenhar uma certa tarefa motora padrão. Então, são aquelas alternativas, né, de ativação muscular que o cérebro elabora para desempenhar uma mesma função. Tá? E a variabilidade motora ela pode mudar de acordo com a fadiga muscular. Nós sabemos que fatores que diminuem a viabilidade motora, a falta da variabilidade motora, é um fator que está relacionado com o DORT, tá? Com as doenças ocupacionais do aparelho locomotor. André, não sei se estou errado, mas pelo que eles chamam de variabilidade, seria, digamos assim, as diferentes possibilidades de recrutamento para desempenhar uma determinada tarefa. Seria isso. Ou seja, Exato. se você não tem muitos recursos em termos de estratégia de recrutamento, isso poderia então levar a uma Maior fadiga. ou enfim, a um resultado, digamos, negativo do ponto de vista de capacidade funcional, alguma coisa mais ou menos assim, né? Exato. Porque assim, eu pelo menos eu nunca vi essa expressão, não sei como é que está no texto ali, se eles usam exatamente essa expressão, Uhum. variabilidade motora. Eles usaram essa expressão. Essa expressão, tá. É bom de saber porque né, é um texto recente. Eu conheço alguns trabalhos do Pascal Madeleine, ele trabalha, né, ele é uma pessoa bastante conhecida na área, então é importante, de repente, reconhecer essa expressão aí no eventual, num outro trabalho, enfim, algo mais. Mas obrigado, valeu. Ok. Mudanças específicas do sexo na variabilidade motora durante uma tarefa motora repetitiva sustentada, elas ainda não são completamente elucidadas. Então, o controle motor depende do nível de ativação muscular, da variabilidade, né, dessa ativação, né, da eletromiografia de superfície e da ação sinérgica dos músculos.
Um termo novo que ele colocou aí é a chamada informação mútua normalizada. A informação mútua normalizada pode ser usada como um índice de conectividade funcional entre pares de músculos, tá? Ou seja, na verdade eu não sei se é um cálculo que ele faz, é um algoritmo que ele usa para determinar se existe ligação entre dois músculos na execução de uma certa tarefa, se existe uma correlação da ativação de dois músculos para a execução de uma determinada tarefa, tá? Esse índice foi usado para avaliar diferenças de sexo na execução de uma tarefa repetitiva e também foi usado para avaliar o desenvolvimento de uma fadiga muscular. De maneira geral, nós sabemos que as mulheres são menos fatigáveis do que os homens, considerando contrações sustentadas realizadas com membros superiores, tá? Só nesse tipo de contração aí. Os objetivos do trabalho: avaliar diferenças de gênero na coordenação muscular da cintura escapular durante uma tarefa motora repetitiva sustentada. Qual a hipótese? A hipótese seria de que mulheres teriam maior ativação muscular e menor variabilidade motora do que os homens aí. Bom, em relação aos métodos, os participantes foram 17 mulheres com idade média de 22,6 anos e 21 homens com idade média de 24 anos. Eles responderam um questionário para avaliar a presença de sintomas musculoesqueléticos da região do pescoço e ombro. Responderam foi avaliado em relação à dor na escala analógica visual, tá? Os parâmetros de inclusão: a idade de 18 a 35 anos, um índice de massa corporal em torno de 18,5 a 24,9 quilos por metro quadrado e ausência de sintomas musculoesqueléticos da região do pescoço e ombro. Critério de exclusão: autorrelato de doenças circulatórias, reumáticas ou inflamatórias, práticas de esportes de arremesso ou experiência em trabalhos manuais repetitivos. Bom, como é que foi feita a coleta dos sinais? Primeiro, quais os músculos que foram escolhidos aí? Tá? Músculo trapézio, que está aqui em destaque, ele dividiu em grupos, dividiu o trapézio em grupos musculares, tá? Então, nós temos as fibras claviculares superiores, acima da clavícula, as fibras acromiais, tá? Acima do acrômio, o trapézio médio, as fibras do trapézio médio, aí nessas setas está mostrando a inserção deles, tá? E o músculo serrátil, o trapézio inferior e o músculo serrátil anterior, que não está demonstrado nesse diagrama, nesse desenho, tá? Então, em relação ao trapézio, foram analisados 4 porções do trapézio e um outro músculo relacionado com a estabilização da escápula, no caso, o serrátil anterior. Bom, gravação e processamento dos sinais eletromiográficos dentro da eletromiografia de superfície. Em relação ao músculo trapézio, como nós falamos aí, as fibras claviculares superiores, fibras acromiais, trapézio médio e inferior, bem como o serrátil anterior. Foi usado um dispositivo portátil, esse modelo aí, Mia Monitor, né, 4 da Delsys. Eletrodos utilizados foram eletrodos ativos, aplicados após o preparo prévio da pele, né, retirada dos pelos, limpeza da pele, né, com álcool, tá? Colocação dos eletrodos segundo uma metodologia citada em um outro trabalho, por Januário, tá? Eles não utilizaram a orientação do CNAM para a colocação desses eletrodos aí. O eletrodo de referência foi colocado no manúbrio e os sinais foram amplificados 2.000 vezes para o músculo trapézio, 6.000 vezes para o serrátil anterior, e as amostras de 2 kHz. Os sinais eletromiográficos de superfície obtidos na tarefa motora sustentada foram normalizados em relação à amplitude dos sinais eletromiográficos obtida durante contração voluntária máxima, realizadas em condições isométricas. Bom, qual era a tarefa motora sustentada? Como nós estamos vendo, pacientes ficaram sentados em frente a uma mesa de altura ajustável, o braço dominante foi posicionado com 60 graus de abdução, uma corda foi ajustada abaixo do cotovelo para exigir que o participante mantivesse o braço em sustentação, né?
através de uso da musculatura da cintura escapular. Na frente do participante, foi colocada uma tábua horizontal de madeira com 6 orifícios diferentes para encaixe das peças, 2 recipientes, um que ele pegava as peças que deveriam ser encaixadas nessa tábua, né, o encaixe segue padrões de forma e cor, né, e um recipiente que era usado para que as peças que não se encaixassem totalmente, que elas fossem descartadas. Sendo que do total de peças disponíveis, né, para a tarefa, 30% dessas peças elas propositalmente não encaixariam. Inicialmente essas peças estavam todas embaralhadas, né, no primeiro recipiente, né, essa foto foi tirada durante a execução da tarefa, após o início já. Então o participante tirava as peças de um local, tentava encaixar, se não encaixasse ele descartava a peça no recipiente próprio e partir para a próxima tentativa, tá? O ritmo mínimo deveria ser de 21 ajustes por minuto e o tempo disponível para a execução da tarefa era de 1 hora. Só um detalhe, né? Se fôssemos nós, né, fazendo essa gambiarra da corda, eu não sei se nosso artigo seria aceito, não. Alguém tem sobrenome gringo aí, porque ajuda, né? Não, uma forma super simples, né? Mas é um controle curioso, no mínimo, né? 1 hora de ombro abduzido aí, não sei como é que. Nossa. Mas a gente vai ver que nem todo mundo completou. Não tinha um choquinho na corda, não? Não tinha. Não tinha, não. Legal. Bom, análise de dados e processamento dos sinais eletromiográficos. Os sinais foram processados usando MATLAB, corrigido para deslocamento e passagem de filtro Butterworth, de atraso zero de quarta ordem da banda de 30 a 450 Hz. Tá? Os sinais obtidos a partir da contração voluntária máxima foi convertido em RMS, usando janelas móveis, tá? De 100 microsegundos, sem sobreposição. Os valores máximos foram extraídos para fins de normalização. Em relação ao RMS, ao cálculo de RMS, foram usadas janelas de 1 segundo dos sinais eletromiográficos registrados durante a tarefa motor sustentada. Eles foram calculados e normalizados em relação aos valores de RMS máximo nos testes de contração voluntária máxima. Bom, aqui nós temos alguns gráficos, né? Então, primeiro aqui mostra o sinal absoluto para indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino em relação aos vários grupos musculares aqui. E aqui a gente vê o RMS bruto, né? Então, o sinal absoluto obtido durante a tarefa de trabalho simulada para todas as porções do trapézio, porção supraclavicular, porção acima do acrômio, porção média, porção inferior do trapézio e para o serrátil anterior, tá? André, só um detalhe, esse sinal aí não é um sinal exatamente bruto, não. Você vê que ele está, na verdade, você só tem a parte positiva dele. Sim. Né? Então ele foi retificado, né? Quer dizer, como ele extraiu o valor RMS, você basicamente vai ver só as informações, né? Como se fosse o sinal ele tivesse sofrido uma reflexão, digamos assim, né? Ele fosse projetado para valores positivos, mas tem um cálculo aí embutido, que aí isso vai magnificar algumas informações aí, tá bom? Na verdade, a palavra que eu usei está incorreta mesmo, não é um sinal bruto, porque daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico mostrando um cálculo relativo, né? Os valores normalizados, né? Então esse aí é o não normalizado. Tá, não, é só para... É porque o sinal bruto seria o sinal como a gente costuma ver na tela mesmo, que ele... Né, cruzando os zeros, os negativos, né? Isso. Aqui os valores normalizados, tá? Então o sinal de eletromiográfico normalizado, né, obtido durante essa tarefa de trabalho simulado para todas as porções do trapézio, né, supraclavicular, acima do acrômio, trapézio médio, inferior e o serrátil, de acordo com os diferentes gêneros aí, tá? Bom, os sinais de eletromiografia durante o primeiro e último minuto da tarefa foram considerados como início e término da tarefa.
foi feito o cálculo do tamanho da variabilidade, através do cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação dos valores RMS obtidos durante as épocas diferentes aos períodos de início e término da tarefa. E foi feito o cálculo da informação mútua normalizada. Foi calculado para avaliar qual é a conectividade funcional entre as porções do trapézio e o serrádio anterior. Foram calculados em janelas de 500 milissegundos de sinais eletromiográficos normalizados, e esse valor, a informação mútua normalizada, pode variar de zero, ou seja, sem conectividade entre os pares musculares analisados, até 1, né, que é a conectividade entre os pares musculares associados, analisados. Então, só uma pergunta, não sei, Henrique, você já ouviu falar nessa técnica? Isso, Henrique. Fala, Marquinhos. Boa tarde. Na verdade, não. Esse não. Porque eu fiquei curioso agora com essa informação muito rápida. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para poder ver o que era também, né? Que eu também não tinha visto, mas parece algo muito parecido com uma correlação. Não é exatamente a mesma fórmula da correlação, mas é um cálculo baseado em probabilidades, enfim, tem uma formulazinha para isso que é feito e nunca tinha visto também em processamento de sinais, mas é algo que é bem parecido aí com a correlação. Mas não é a mesma coisa não, tá? Não, nem de longe. Na verdade tem uma formulazinha própria para isso. Mas a ideia parece que são informações que, digamos assim, elas convergem na mesma direção, são informações que se complementam ou que falam da mesma coisa num determinado desfecho. Nossa, o Diogo, eu peguei o material suplementar e fui ver como é que foi calculada essa informação mútua normalizada. Sinceramente, assim, não é uma coisa que eu estou acostumado. O que acontece? Nossa, a definição que eu vi aqui, eu entendi. Não, e de fato, não é mesmo não, André. A fórmula é, sim, sinistra. É porque ele é o somatório das distribuições de probabilidade, a distribuição probabilidade conjunta de x e y. Aí ele vai fazer um somatório dessa distribuição de probabilidade, multiplicar pelo logaritmo da distribuição conjunta, né, x e y, dividido pela distribuição de x e de y, na fórmula que eu achei aqui pela internet. Então não é um negócio bem de que usa as distribuições de probabilidade para dizer o quanto dessas informações são simultâneas ou coincidentes. Realmente, André, não é algo muito trivial. Eu tenho até esse material suplementar, complementar, eu consegui baixar ele, até se quiser, depois quem tiver interesse eu envio. Não, é interessante, porque pelo que eu estou entendendo, a distribuição de probabilidade da variabilidade do sinal mesmo, né? Parece que sim. Parece que sim, né? Porque... E a ideia dessa medida é dar uma medida de dependência mútua mesmo, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Por isso que eu pensei nessa analogia da correlação, mas não tem nada a ver com a fórmula de cálculo da correlação. Enfim, é porque usa realmente aí essa distribuição de probabilidade de cada um. Pelo que eu entendi, assim, se eu pudesse fazer uma tradução grosseira disso, né? Esse número, ele informa se os músculos conversam, entre aspas, né? Um com o outro, se a ação de um tem correlação com a ação do outro na execução daquela tarefa. Na verdade, não são os músculos que conversam, mas se existe alguma conexão lá em cima, em termos de córtex cerebral, né? Para execução dessa tarefa em relação a esses músculos analisados. 2 músculos escolhidos aí, quaisquer analisados, pelo menos grosseiramente. De certa forma, parece que é isso mesmo, só que num sentido da distribuição dos dados. Ele pega o conjunto do dado A, o conjunto do dado B de distribuição e vê a interseção entre eles. Isso é a informação mútua que ele faz, baseado na distribuição de probabilidades. Porque a correlação usa outras formas de análise, né? Usa covariância, enfim, são outras estratégias de cálculo. Não, estou pensando, porque às vezes a gente pensa que, né, não vi, o Diogo está tendo a oportunidade de olhar, mas às vezes a gente pensa que é algo extremamente complicado, mas é algo muito mais simples, inclusive em termos de implementação, né? Não sei. Com certeza deve ter uma função para fazer isso.
A gente não vai ter que implementar aqui, não, porque as formulinhas me parecem bastante complexas. Mas eu acho que qualquer software matemático aí deve ter. Para fazer no R. Ok. Legal, legal. Obrigado, Henrique, também. Em relação à análise de dados, prosseguindo, né, a estatística, foi verificada se os dados estão distribuídos normalmente, né? Foi feita uma análise também de variância de medidas repetidas, né? ANOVA, né? Valores absolutos e normalizados de RMS, desvio padrão e coeficiente de variação, os valores de IMN, tá? Os tempos, período pré e pós-tarefa, e os grupos homens e mulheres. Foi feito o teste por ROC, os pós-ROC, né, usando a correlação de Bonferroni. Foi feito em casos de interações, naqueles casos que demonstraram interações significativas. E o tamanho do efeito, o efeito pequeno corresponde a um eta quadrado de 0,0099, né, um efeito médio, 0,05, e o efeito grande, 0,13, né, perdão. Foi utilizado o SPSS e considerado um nível de significância de 0,05, 5%, né, na verdade. Em relação aos resultados. Bom, nesse tempo de tarefa de 1 hora, só 2 indivíduos do sexo masculino completaram a tarefa. Os demais interromperam devido ao esforço, ou seja, quando o indivíduo apresentava uma pontuação acima de 8 na escala de Borg, a tarefa era interrompida. Tá? 2 participantes do sexo feminino e 3 do sexo masculino não conseguiram manter aquele ritmo determinado, ritmo mínimo de 21 alterações por minuto. 2 participantes masculinos foram parados porque não conseguiram manter o braço em abdução. Participantes masculinos demonstraram maior potência motora para todos os músculos avaliados nos testes de contração voluntária máxima. Em relação aos resultados. Primeiramente, a gente está vendo a média e desvio padrão dos valores absolutos e normalizados, tá? Da raiz quadrada média, obtidos durante a tarefa de trabalho simulada para todas as porções do trapézio. No caso aqui, essa porção, esse gráfico aqui está mostrando a ação das fibras do trapézio acima da clavícula, tá? Para início e final de tarefa e de acordo com o gênero, né? As colunas brancas, em branco, as fêmeas, né, as do sexo feminino, e as colunas escuras os indivíduos do sexo masculino, tá? Por enquanto, nessa análise não foi encontrada uma diferença estatisticamente significante. Já durante a execução das tarefas, analisando os dados, os valores de RMS normalizados, né, comparando-se aí indivíduos do sexo feminino no início e no final da tarefa, analisando o desempenho das fibras do trapézio supraacromiais, né, acima do acrômio. Ocorreu uma diminuição, né, do RMS normalizado, comparando o final da tarefa com o início da tarefa. Nesse caso, foi encontrada uma diferença significativa, ou seja, ao longo da tarefa, no decorrer da tarefa, houve uma redução, né, do RMS desse tipo de fibra muscular, fibra do trapézio supraacromial. André, lembrei agora, só para registrar, teve um trabalho, alguns anos atrás, que eles fizeram com multicanal, que eles colocaram, se não me engano, foi exatamente sobre o trapézio. Eles colocaram uma matriz de eletrodos na região do trapézio. E, se eu não me engano, uma estratégia que acontecia ao longo do tempo, né, uma vez que a pessoa, no protocolo talvez parecido com esse, assim, a ideia era sustentar o ombro em abdução e submeter o sujeito a uma fadiga, mas com uma contração de baixa intensidade. Havia uma migração
de lateral para medial, ou seja, de distal para proximal, né, de lateral para medial, em relação digamos assim, à região de maior ativação. Então é interessante você falar das fibras acromiais, né, então, porque pode ser que tenha, de repente, como os eletrodos estão dispostos numa região muito específica, o sítio de maior atividade pode ter migrado. Então, eu estou tentando lembrar, esse trabalho foi apresentado num congresso, inclusive, que é organizado pela, quer dizer, que é vinculado à revista, né? Mas assim, ou seja, a atividade ela não era localizada, ela com o tempo ela foi migrando de um ponto mais próximo do acrômio para uma região mais próxima à coluna vertebral. Né? Só é que isso eu me lembrei agora e estou vendo essa redução na atividade, pode ser exatamente uma mudança, né, na região de maior recrutamento. O que a gente é exatamente o que está mostrando ao longo da tarefa. Uhum. Agora, isso teve significância estatística somente nas mulheres. Nos homens não encontraram significância estatisticamente importante. Entendi. Tá? Bom, já para as fibras do trapézio médio, não foi encontrada nenhuma diferença significativa ao longo da tarefa, do início para o final, e também não foi encontrada diferença significativa entre indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Para o trapézio inferior, também não foram encontradas diferenças. Para o serrátil anterior, foram encontradas diferenças, né, da ativação muscular do início para o final da tarefa, também nos indivíduos do sexo feminino. Bom, aqui nós temos gráficos mostrando o desvio padrão, né, e o coeficiente de variação, tá, de valores RMS durante a tarefa de trabalho simulado, considerando o sinal eletromiográfico absoluto, tá, para as porções do trapézio superior, né, clavicular, nos períodos de início e término da tarefa. Novamente, não se encontrou diferenças significativas do início para o final da tarefa aí, nem em homens nem em mulheres, tá? Em relação à média de desvio padrão, né, esses gráficos mostram a média de desvio padrão e coeficiente de variação, também não foi encontrada diferença entre o início e o final da tarefa, né, e também dos indivíduos do sexo feminino para indivíduos do sexo masculino. Em relação ao desvio padrão e coeficiente de variação, também não foram encontradas diferenças no trapézio médio, no trapézio inferior, tá, entre indivíduos de sexo feminino e sexo masculino ao longo da tarefa. Também não foram encontradas essas diferenças, né, entre o desvio padrão e o coeficiente de variação para o músculo serrátil anterior. Não foram encontradas diferenças significativamente importantes. Bom, aqui nós temos uma tabela com análises estatísticas nos quais foram calculados a razão F, valor P e tamanho do efeito, nas comparações de tempo, períodos de início e término da tarefa, grupos, machos e fêmeas, efeito de interação de tempo e grupo, considerando valores absolutos e normalizados da raiz quadrada média, obtido durante a tarefa de trabalho simulada para todas as porções de trapézio. O trapézio superior clavicular, tá? O trapézio médio, trapézio acromial, o trapézio médio, o trapézio inferior e o serrátil, tá? No caso do trapézio inferior e do serrátil, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quando foi analisado o valor de RMS absoluto, tá? Na análise do valor de RMS normalizado, também foram encontradas diferenças significativas no valor P, né, durante a execução da tarefa também. Já nesse caso,
Essa análise estatística mostra análise estatística, né, das comparações de tempo, período de início e fim da tarefa, grupo e efeitos de interação de tempo e grupo, considerando o desvio padrão e o coeficiente de variação. De valores de RMS obtidos durante a tarefa de trabalho simulado, considerando o sinal eletromiográfico absoluto para todas as porções do trapézio, superior clavicular, né, o acromial, médio e inferior, e considerando o serrátil. Foram encontradas diferenças significativas, né, nos valores PI para fibras do trapézio médio, fibras do trapézio inferior, em relação ao desvio padrão, tá, do valor de RMS, né, e do serrátil anterior. Já gráficos de barra mostrando a média desvio padrão dos dados de informação mútua normalizada, né, que é aquele índice que demonstra se existe uma correlação no funcionamento entre dois músculos aí, tá? Obtidos durante a tarefa de trabalho simulada para todos os pares de músculos. Então, nós estamos considerando alguns pares aqui, tá? Por exemplo, ó, fibras do trapézio supraclavicular, fibras do trapézio supraacromial, tá? Acima do acrômio. Ou associação fibras do trapézio supraclavicular com fibras do trapézio médio. Então foi calculado esse valor, esse índice de essa informação mútua normalizada, né, para esses pares musculares no início e no final da tarefa, e também entre indivíduos do sexo feminino, as barras brancas, e indivíduos do sexo masculino, as barras achoreadas aí, tá? Não foram encontradas em relação à informação mútua normalizada, diferenças significativamente, estatisticamente significativas, tá? Foram analisados também em relação à informação mútua normalizada dos pares fibras do trapézio supraclavicular com fibras do trapézio inferior, fibras do trapézio supraclavicular com fibras do serrátil. Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na informação mútua normalizada. Na verdade, fez-se uma análise combinatória, foram feitas combinações, né? Fibras do trapézio supraacromial, acima do acrômio, com fibras do trapézio médio, fibras do trapézio supraacromial com fibras do trapézio inferior, também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, né, em relação à informação mútua normalizada. Entre as fibras do trapézio supraacromial e serrátil anterior, trapézio médio e trapézio inferior. Entre fibras do trapézio médio e serrátil anterior, e trapézio inferior e serrátil anterior. Nessa tabela nós temos as análises estatísticas, os valores em negrito aqui são os que têm diferenças significativas, tá? Entre as diferentes combinações aí, de fibras claviculares do trapézio, com fibras supraacromiais, trapézio médio, trapézio inferior, serrátil anterior, né? Então, nós verificamos foi verificado se existiu diferença significativamente estatística, tá? As análises estatísticas mostraram que os valores de IMN foram menores para quase todos os pares de músculos no final, em comparação com o período da tarefa inicial, tempo, exceto para os pares de fibras do trapézio supraclavicular, fibras do trapézio inferior, fibras do trapézio supraclavicular e fibras do serrátil anterior, independentemente do grupo. Não foi encontrada interação significativa analisando grupo e tempo, né, e foram observados por não foram observados por qualquer dos resultados extraídos. Em relação à discussão, eles encontraram poucas diferenças de gênero nas estratégias motoras durante a tarefa motora sustentada projetada, que requer uma apreensão e manipulação de peças leves,
com o braço feitas abaixo do nível do ombro. Então, aquele pensamento inicial, aquela ideia, aquela hipótese inicial de que mulheres teriam maior ativação muscular e menor variabilidade motora do que os homens, ela não foi confirmada, tá? Exceto para valores de RMS normalizados dos músculos trapézio supraclavicular e serrátil anterior, ativação muscular, ou seja, o RMS absoluto e normalizado, o tamanho da variabilidade motora, desvio padrão e coeficiente de variação, e a conectividade funcional, esse índice de médio normalizado, não foram diferentes para as mulheres quando comparados em relação aos homens. Agora, mudanças foram observadas ao longo do tempo. O nível de ativação muscular, RMS, diminuiu e o tamanho da variabilidade motora, os valores de desvio padrão e coeficiente de variação, aumentaram. Os valores dessa conectividade funcional, né, o índice médio normalizado, diminuíram para quase todos os pares de músculos no final, em comparação com o período de início da tarefa. Martinez, eles demonstraram recentemente que a amplitude da eletromiografia, né, dos valores de eletromiografia, não permite extrair informações precisas sobre o impulso neural para músculos sinérgicos. Nesse trabalho aqui demonstrado, eles encontraram muito poucas diferenças de sexo na amplitude da eletromiografia. Bom. Rapidinho, André. O Henrique, em relação a essa afirmação aí, há divergências? Fala, Marquinhos, tô pensando aqui. Quer dizer, assim, acho que... Não, fala. Você que é o especialista. Não, pode falar. Eu acho que, assim, eu não vejo muito sentido, não. Depende, acho que, como exatamente você está analisando, né? Sim, acho que depende da técnica, né? Você está usando mesmo, para processar os dados. Até porque a amplitude é... Então, assim, a gente joga a eletromiografia no lixo e não usa isso nunca mais, assim, porque... Né? A amplitude, ela, por mais simples que possa parecer e mais intuitiva, ela carrega informações importantes. Tudo depende exatamente de como que a gente vai extrair essas informações, né? Enfim. Sei. Tem que ver como que esse Martinez fez essa análise, né? É a mesma desse estudo, será? Que usa essa correlação? Não sei. Não, isso aí vai ser... eles falam que tem diferença de metodologia, né? Nesse trabalho em questão aqui, eles encontraram poucas diferenças na amplitude, muito poucas diferenças de sexo na amplitude da eletromiografia, do sinal eletromiográfico. Foi diferente do que Anders encontrou em 2004, mas foi um achado semelhante a dois outros autores em 2013 e 2016. Bom, eles encontraram, nesse trabalho aqui, valores de RMS normalizados mais elevados para as fibras do trapézio supracromial e serrátil anterior, para mulheres do que para homens. O achado semelhante foi encontrado por Johnson em 2013. Acredita-se que os níveis de ativação foram de 3 a 5% do valor de contração voluntária máxima mais elevados para as mulheres. E acredita-se que o risco maior de desenvolver DORT, né, conforme trabalhos já de Madeleine e em 2003, por exemplo. Tá? Quanto ao tamanho da variabilidade da eletromiografia, dos sinais eletromiográficos, eles não encontraram diferenças aqui de sexo, né, no desvio padrão e no coeficiente de variação. Em 2016, Srinivasan
não encontrou nenhuma diferença sexual na variabilidade motora no início da tarefa. Ele relatou um aumento maior no tamanho da variabilidade motora no trapézio superior ao final da tarefa repetitiva em homens do que quando comparados em mulheres. Os resultados do trabalho atual, analisados, confrontados com os resultados de Srinivasan, por que existiam essas diferenças aí? Provavelmente eram diferenças metodológicas, o tipo de tarefa repetitiva, o ritmo, a duração da tarefa. Então, tudo isso interfere, né, nesses dados coletados, interfere no cálculo do coeficiente de variabilidade. Tá? Então, o trabalho atual usou uma metodologia diferente, né, em relação à Srinivasan. Fedorovich, em 2013, encontrou valores de IMN mais baixos por par de músculo deltoide médio e trapézio inferior para mulheres, quando comparado aos homens. Johansen, em 2013, encontrou valores de índice médio normalizado mais alto para o par de músculos trapézio médio superior para as mulheres em comparação com homens durante uma tarefa repetitiva. Porém, nesses dois trabalhos, a tarefa repetitiva implicava em sustentação do membro elevado ao nível do ombro e num ritmo diferente. O trabalho em questão exigia a execução de tarefa com o membro abaixo do nível com o ombro, no caso, em abdução de 60 graus, ou seja, o antebraço mais baixo do que o ombro. Tá? Então, os resultados do presente trabalho foram diferentes também, apresentaram diferenças em relação a outros trabalhos semelhantes. Não foi encontrada diferença de sexo nesse índice normalizado dos pares de músculos avaliados no presente trabalho. E qual que é a justificativa? As diferenças metodológicas. É o tipo de tarefa, né, a posição do membro, a velocidade da tarefa, o ritmo da tarefa. Então, existiram diferenças aí. Em relação à eletromiografia de superfície, os valores de RMS diminuíram no final da tarefa motora sustentada. Essas diminuições foram significativas para RMS absoluto e normalizado, das fibras do trapézio inferior, do serrátil anterior e o RMS normalizado das fibras supraacromiais do trapézio. A diminuição da ativação muscular durante a contração dinâmica sustentada foi atribuída a um mecanismo de proteção em resposta à fadiga muscular, já citado por vários autores aí. Quanto ao tamanho da variabilidade na eletromiografia de superfície, os valores de desvio padrão e coeficiente de variação do trapézio médio, inferior e serrátil aumentaram no final em comparação com o início da tarefa motora sustentada, independente do grupo, quer dizer, tanto para homens como para mulheres. Numa revisão realizada por Srinivasan e Mathiasen, foi apontado que o aumento da variabilidade motora durante o desenvolvimento da fadiga muscular pode representar um mecanismo adaptativo para manter o desempenho da tarefa, mesmo na presença de uma sobrecarga musculoesquelética. É possível que o padrão de carga muscular imposto pela tarefa motora sustentada proposta nesse estudo não tenha desencadeado o limiar biológico que pode ser suficiente para mostrar diferenças entre os gêneros significativas durante as contrações dinâmicas sustentadas. É possível que uma tarefa motora sustentada, que requer um membro superior posicionado acima do nível do ombro, resulte em diferenças de gênero nas estratégias motoras adotadas durante a tarefa, devido à maior demanda imposta aos músculos da cintura escapular. Então, nesse trabalho, foram verificadas poucas diferenças entre os sexos no nível de ativação muscular e nenhuma diferença na variabilidade motora e conectividade funcional dos músculos trapézio, serrátil anterior, durante a execução de uma tarefa motora sustentada. Foram verificadas diminuição nos valores de RMS, aumento no tamanho da variabilidade motora, bem como diminuição dos valores de MN, da informação mútua normalizada.
para quase todos os pares de músculos avaliados no final da tarefa motora sustentada. São necessários mais estudos avaliando diferenças sexuais e padrão de atividade muscular durante tarefas dinâmicas e repetitivas, portanto. Marco. Oi, alô? Oi, pode falar. Aqui, eu fiz um apanhado daquele trabalho que você me mandou também. Quer comentar rapidamente? Será que eu posso apresentar ele aqui? Tenta fazer um resumo, pode ser? Só um apanhado geral? Tá. Você mandou esse trabalho aqui, né, para avaliação, tá? O efeito da dor experimental no ombro é um segundo trabalho, tá, gente? O efeito da dor no ombro, da dor experimental no ombro na força e ativação do músculo contralateral, tá? Bom, ele começa falando sobre a incidência de dor no ombro, né, de maneira geral. Fala só de uma forma mais rápida, só para a gente. Porque eu acho que ele também tem uma importância. Eu falei com o André para que ele pudesse fazer uma análise desse trabalho também, porque a amostra dele, né, os voluntários com que ele tem trabalhado, ele tem sujeitos de sexo masculino, feminino, né, e a questão da dor, né, como ela é o foco, né, do trabalho dele, só que no caso é a dor induzida, né, por injeção de solução salina. Então, se você puder mais ou menos resumir, né, o que o trabalho tentava responder, eu vou tentar resumir aqui, tá? Esse trabalho tentou responder essa pergunta aí. Esse efeito inibitório da dor experimental aguda, de intensidade moderada, ele é principalmente local e confinado aos músculos daquele lado. Ou será que os músculos do outro lado são afetados por mecanismos inibitórios ao nível da medula espinhal ou supraespinal, né? Ao nível encefálico? Bom, o objetivo então foi fazer essa análise dessa dor subacromial experimental na força de rotação externa. Foi analisado somente a rotação externa máxima do outro lado. Então foi injetado uma substância, uma solução salina para provocar dor subacromial no ombro de um lado e foi testado a força de rotação externa. O músculo analisado foi o músculo infraespinal. Pegaram voluntários saudáveis, né, homens e mulheres, né, foi feito um breve exame clínico só para descartar doenças associadas no ombro e foi feito esse experimento. Uma análise através de eletromiografia, tá, da atividade do músculo infraespinal e foi medida a força de rotação externa através de um dinamômetro, tá, com um membro em uma posição padrão aí, tá. Bom, só que eles fizeram o seguinte, foi feita também uma estimulação elétrica do músculo, para que verificasse qual é o grau de ativação máxima dele, tá? Esse é um procedimento até bastante realizado, né? Você fazer estimulação elétrica periférica para evocar respostas e ver o quanto que ele é bastante doloroso, inclusive. Diogo, não sei se já fez isso já. Não? Alguém já fez? Aí o pessoal registra onda M, né, que a gente chama, né? Você faz a estimulação elétrica periférica e faz o registro da atividade no músculo. Bom, foi feito um ensaio de teste para os indivíduos ficarem acostumados ao tipo de atividade, tá? Basicamente, na sessão foi feito o seguinte: primeiro foram tomadas 2 medidas de base, né, com intervalo de 5 minutos, tá? Tomou-se a medida de força de contração de rotação externa com 0 e com 5 minutos, e 3 minutos após a segunda medida, chamada medida de base, foi feita uma injeção subacromial de cloreto de sódio a 5%, tá? Uma injeção, um volume até pequeno, 1,5 ml, no espaço subacromial, por um ortopedista lá, de um cirurgião de ombro, tá? Bom, aguardou-se 2 minutos, tá? E fizeram 3 medidas de força de rotação externa. Durante as 3 medidas foram computados tanto a escala de dor, né, escala analógica visual de dor, e também foram computados qual é a força de rotação externa, com 0, 5 e 10 minutos após a injeção subacromial da solução salina. Portanto, foram 5 ensaios no total, né? Em relação à estimulação, né, o paciente foi fazer uma
contração isométrica voluntária máxima para rotação externa. Uma vez que ele atingiu esse platô, um estímulo elétrico foi aplicado ao músculo infraespinal. Foram 3 pulsos de duração de 600 microsegundos, administrados a 50 pulsos por segundo. O paciente relaxou e quando a força voltou a zero, um outro estímulo foi aplicado uma vez a cada 5 segundos. Eu acho que... isso aí. Vendo o gráfico foi mais fácil. Então, o que foi feito? Esse aqui é um gráfico mostrando o tempo e a força executada pelo músculo infraespinal, captada pelo músculo infraespinal durante a rotação externa. Tá? Então foi feita a contração voluntária máxima, o indivíduo atingiu um platô, né? Após esse platô foi desencadeado a estimulação elétrica para superimposto. Né? Esse valor, né? Esse valor de estimulação foi calculado para cada tentativa. Tá? Quando o sujeito relaxa, um segundo... Então, após isso, o sujeito vai ficar em relaxamento, e após o relaxamento completo, um segundo estímulo é aplicado para se calcular essa força produzida durante o estímulo de repouso. É porque na verdade, eu tenho que descontar qual foi a interferência do estímulo no músculo relaxado. A ativação voluntária foi calculada para cada tentativa. Foram calculados médios de desvio padrão para classificação de dor, força normalizada e ativação voluntária. Foram verificados quanto à simetria. Tá? Análise de dados. Foi utilizada a regressão linear para verificar a relação entre mudanças na força normalizada e ativação voluntária entre a média dos testes aí de linha de base e também imediatamente após a injeção, né? O ponto de tempo zero. Tá? Os dados foram tratados, o procedimento estatístico foi feito no SPSS, o tamanho do efeito D de Cohen foi calculado também. Nos resultados, esses dois ensaios de linha de base, eles não encontraram diferenças com significância estatística. Tá? E eles verificaram que ocorreu de maneira geral, ocorreu uma redução da força de rotação externa, tá? Entre os valores após a injeção do salina no espaço subacromial. E essa diminuição de força de rotação externa, ela foi reduzindo, né, com o passar do tempo. Tá? Resultado. Bom, a dor inicial média após a injeção foi em torno de 6 na escala até 10. Tá? E correspondeu a uma diminuição de 7,6% na força de rotação externa do outro ombro, com um tamanho de efeito de menos 1,13. A dor inicial foi associada a uma diminuição de 3% na contração voluntária, na ativação voluntária, né? Com um tamanho de efeito de menos 0,83. Fizeram teste T emparelhado para revelar quedas significativas da força em cada um dos 3 pontos de tempo após a injeção em comparação com a linha de base. Verificou-se que a dor diminuiu ao longo do tempo, nesse período de 10 minutos, por uma média de 0,6 numa escala até 10. No entanto, a força permaneceu reduzida em 7%, em média, né, em comparação com a média das forças basais normalizadas. Então, André, pelo que o gráfico sugere, não sei, ali você tem uma redução que é, digamos assim, para os dois lados, né? Exato. É uma redução simétrica. Então, isso aí tem um ponto importante, porque como você tem esses pacientes que têm a lesão de plexo com dor, né, e sem dor, talvez olhar esse comportamento bilateralmente pode ser algo interessante, né? Sim, ele fala da discussão aqui, deixa eu só falar aqui. Quer ver? Ó, nosso achado primário foi que, embora a saída de força contralateral tenha diminuído um pouco, essa ativação voluntária não foi reduzida de maneira significativa. E a mudança na força de contração voluntária máxima não foi explicada significativamente por uma mudança na ativação voluntária. Não ocorreu uma redução substancial
no impulso central para músculos do ombro contralateral quando ele examinou toda a amostra. Nesse estudo, o efeito sobre a ativação voluntária foi pequeno e teve um pequeno poder para detectar esse efeito. Eles fizeram um trabalho anterior e estavam testando o músculo infraespinoso ipsilateral, né? Ou seja, o músculo infraespinal do lado que foi injetado a substância dolorosa lá, tá? E verificou-se uma redução média de 33% da força e 23% da redução da contração voluntária, ativação voluntária, tá? E a maioria da variação da força, em torno de 78%, desde a linha de base até após a injeção, pode ser explicada por essa variação na ativação voluntária. Essa dor experimental de intensidade moderada, né, de classificação média, nesse estudo causou uma redução modesta observada na força. Tá? Teve um outro pesquisador que não mostrou uma diminuição nas forças de abdução e rotação externa para injeções até com volumes maiores no espaço subacromial. Nesse trabalho aqui, eles observaram uma distribuição bimodal, quer dizer, dois grupos de comportamentos. Né? 45% dos participantes mostraram uma queda em torno de 10% na força, né? Ou mais, tá? Com uma alteração concomitante na ativação voluntária de 7,8% no outro lado, né? No lado contralateral, não doloroso. O mecanismo dessa inibição contralateral não está muito claro, porque o conjunto de comunicação sensorial entre as áreas sensoriais e motoras ele é complexo, mas eles acreditam que seja supraespinal e não espinal, medular, na medula espinhal. Por que esse trabalho é importante? Porque é comum durante a reabilitação a gente comparar a força do lado não afetado como linha de base do objetivo, particularmente quando você está avaliando um atleta, né, por exemplo, com alta demanda funcional. Porém, veja bem, se esse atleta já tiver dor de um lado, essa dor em um ombro interfere na ativação de músculos do outro ombro. Então, essa comparação com o lado contralateral parece razoável para orientar o processo de decisão quando ele vai retornar à atividade, particularmente se ele tiver uma dor mínima na extremidade afetada. Como 45% da amostra experimentou maior ou igual uma redução de 10% da força contralateral enquanto ela estava com dor aguda, pode ser postulado, né, e hipotetizado, né, que a avaliação contínua do lado contralateral pode ser necessária conforme a dor remite, né, reduz ao longo do curso da reabilitação, para fornecer um índice mais preciso nessas comparações de força lado a lado. Esse item da discussão que eu achei o mais importante de todo o trabalho. Tá? As limitações desse estudo é que, por exemplo, ele simulou uma dor aguda e de curta duração. Muitas vezes nós temos pacientes que têm dor crônica. Né? Foi mostrado somente um músculo, o infraespinal, né, para essa ativação voluntária. E outros músculos podem ser alterados de maneiras diferentes. Não foi feita uma avaliação eletromiográfica que poderia ter sido alterada, né? Então, não avaliou a atividade eletromiográfica, ele avaliou a força de rotação externa. Tá? A atividade eletromiográfica pode demonstrar outras alterações que não foram avaliadas. E esse trabalho ele não incluiu um grupo controle. Né? Um grupo controle separado que recebesse uma injeção de um soro fisiológico aí, tá? Que não fosse um soro hipertônico como nesse trabalho aí, nesse caso. A justificativa deles foi que foi usado um procedimento de linha de base dupla para mostrar uma estabilidade nas medidas aí. Então, basicamente, esse trabalho mostrou o seguinte: quando você faz a injeção, quando você provoca dor agudamente de um lado, existe um certo percentual de pacientes que pode apresentar redução da força de rotação externa do outro lado, tá? Por algum mecanismo cerebral aí. Basicamente foi o que eu entendi desse trabalho, Marco. Os mecanismos em relação à atividade, né, se estende, né, pro
para o hemisfério contralateral tem algumas coisas nessa linha, né? E mais explicitamente em relação a esse trabalho, na questão da dor, eu acho que é interessante vislumbrando a sua amostra, entendeu? Exatamente pelo fato de você tem um grupo controle, você tem sujeitos que são sintomáticos, outros que não são sintomáticos. Então, talvez a gente caminhe para uma né, assim, a possibilidade de tentar olhar os dois lados, né, como os dois lados se comportam. Uhum. Né? Você tem os seus pacientes desenvolvendo as tarefas, né, dos dois lados, então acho que pode ser interessante. Agora, realmente, sem ter eletromiografia aí fica complicado, né? Então, é bom que você tenha um desempenho motor, né, pelo menos de preensão, você tem eletromiografia em várias tarefas motoras, então acho que, né, e 3 grupos diferentes, embora pequenos, mas são 3 grupos diferentes, acho que vai dar para fazer bastante coisa aí, né? Com certeza. Perguntas? Dá para me ouvir? Claro, sim, super bem, Luísa, pode falar. Só queria falar alguma outra hipótese acerca do primeiro estudo que estava falando sobre as diferenças entre gêneros, né? De Dort, e eu estava pensando, será que não seria algo mais social do que muscular em si, da ativação muscular? Poderia ser, sei lá, por exemplo, sobre a jornada dupla que mais mulheres fazem, tomando conta das crianças, da casa. Eu não sei, tipo assim, outras hipóteses para ter essa prevalência maior em DORT também. O DORT é muito relacionada com estresse, essas outras coisas, então também, será que também não são essas mulheres que estão mais estressadas? Também pensei nisso, mas só hipóteses para jogar, porque eu também não sei. Com certeza tem relação com dupla jornada, sim, ou tripla jornada, né? Mas no trabalho em questão, Teve o rastreio, né? a analisação fica muito complexo, entendeu? Tem fundamentação, com certeza. Fabi, traz mais coisa pra gente aí. Eu sei que sua cabeça tá fervilhando de diferenças. Não, a Heloísa já contemplou parte aqui do que eu ia falar, que eu ia falar exatamente essa questão da dupla, tripla jornada aí, que pode, de fato, influenciar quando a gente está avaliando diferenças de gênero, né? Me chama um pouco a atenção, sempre, todos os estudos que avaliam diferenças de gênero, quando eles sequer perguntam para a mulher em qual fase do ciclo menstrual ela está, né? Tem estudos já que mostram que há diferenças nas diferentes fases do ciclo menstrual, a mulher responde de maneira diferente, né? Inclusive com o limiar de dor, por exemplo, né? Quando a gente está falando de dor, isso é importantíssimo. O limiar de dor é alterado nas diferentes fases do ciclo. E a maioria dos estudos, quando vão avaliar diferenças de gênero, sequer lembram disso, né? É complicado. É bem complicado mesmo. Então, são fatores confundidores aí, né? Então... É até interessante esse seu comentário, Fabiana, porque na própria revista, na Jack, tem artigos que falam sobre mudanças no recrutamento muscular decorrentes do ciclo menstrual também, né? Então, é super pertinente, né? Nesse trabalho, por exemplo, embora a faixa etária foi a mesma, mas a gente podia ter mulheres em diferentes fases do ciclo menstrual, com diferentes alterações, oscilações, né, hormonais, né? Então, podendo interferir no desempenho muscular, né? Por isso que eu acho que o multicanal aí, e assim, essa colocação bem específica, né? Você tem o trapézio, que é um músculo grande, então acho que assim, não, acho que os resultados são interessantes, né? Mas, de novo, eu acho que tem outras coisas aí no bojo do trabalho que acho que foram perdidas, né, ao longo da coleta de dados. Eu não sei se é impressão minha, Marco, mas quanto mais eu leio sobre trabalhos envolvendo eletromiografia, mais
com mais perguntas a gente fica, né? Exatamente. É isso mesmo, André. O que a gente ia colocar como sai com mais perguntas do que resposta. Igual esse trabalho, esse primeiro que eu mostrei, ele mostra que, assim, para uma tarefa motora, dependendo da posição que você coloca, se é mais alto, se é mais baixo, se o ritmo é diferente, se a posição é diferente, você tem maneiras dos músculos atuarem, conversarem, né, bastante distintas, né? Então é a questão do gênero, é a questão da idade, é a questão do posicionamento da tarefa, o ritmo da tarefa. Tem muitas variáveis. As variáveis são muito grandes. De como o dado foi analisado, né, André? Tudo muda. Que aí a gente vai comparar, né, os estudos e tudo isso vai mudar na nossa comparação, vai influenciar na comparação, né? E aí eu começo a pensar também numa execução de uma tarefa, por exemplo, igual vamos supor assim, a gente teve um trabalho aqui, pegar uma lata de refrigerante e levar na boca. Será que a ativação muscular no início, no meio e no final da tarefa totalmente diferente, né? São grupos musculares que vão atuar de maneiras diferentes e às vezes o mesmo músculo na execução daquela mesma tarefa, né, dependendo do momento mecânico do membro, ele vai atuar de maneira diferente. É muito complexo. Sobre MG, é uma coisa que a gente sempre tenta levar para as pessoas, é a quantidade de fatores de confusão que podem estar associados à coleta, e que isso tudo a gente tem que ficar sempre muito atento, né? E aí a gente vê que muitas vezes a MG é meio que levada como uma panaceia, aplica-se em tudo e vão ver o que é que vai dar, quando não, você tem que estar com tudo muito claro para saber se aquilo que você está tirando de informação é realmente aquilo que você tem, né? E aí a gente não cansa de citar a frase do De Luca lá da década de 80, que é easy to use and easy to abuse. Então, assim, é isso aí mesmo, fácil de usar, fácil de abusar. Então tem que tomar muito cuidado. Essa frase acho que tem que ser assim, para quem trabalha com MG, tem que estar tatuado no cérebro, porque senão vai errar. É isso, André. Eu acho que é esse senso crítico mesmo, né? Eu acho que esse já é uma parte importante do aprendizado, né? Principalmente você que está na clínica, de repente, né, se orienta por muitos trabalhos, né? E aí a gente tem artigos, né? Tem revistas que são mais dedicadas à parte metodológica, outros são mais dedicados à parte clínica. Então, na hora de interpretar, tem que ter um pouco de cuidado mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Os achados clínicos nem sempre são realmente aqueles, né, que aparentemente estão ali disponíveis no texto, né? Perguntas? Observações? Não? Então, gente, André, obrigado pelas apresentações, né? Acho que é sempre importante, né? Vocês estão se municiando com as apresentações, então isso municiando a gente também, que a gente não dá conta de ler, né? Tudo que vocês apresentam, então isso é importante. Tudo que eles estudam, né, Marquinhos? Sim, exatamente. Como eu estudei, a gente não dá conta, não, mas a gente tem que vir na base da esponja, assim, para tentar. Exatamente. Eu que agradeço a paciência de todos aí comigo. Não, foi ótimo. Os assuntos são bem complexos, né? Parabéns, André. Foi uma ótima apresentação. Legal. Obrigado. Então, gente, encerramos mais um encontro nosso. Agradecemos a presença de todos. Que vocês tenham, então, uma ótima semana. E nos encontramos, então, na próxima quarta-feira. Para o nosso 40º encontro. Olha, 40º. E que venham mais 40, mais 4.000, né? 404.000 encontros. Isso aí. Então, um grande abraço a todos. Obrigado pela presença. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, boa Obrigado. tarde. Boa tarde a todos. Tchau.